Olá pessoal, eu sou Edivaldo Toledo, estamos no mais um Isso Pode Ajudar. Gostaria de agradecer ao Jornal de Jundiaí por permitir que após 6 meses eu retomasse o programa para trazer informação de qualidade e também muitos conhecimentos. Hoje nós iniciamos com a doutora Lívia Bisoli, que é pneumologista, e nada mais propício, né, doutora? No mês de julho, tempo seco e tosse, gripe e tudo mais. Com certeza o consultório está muito cheio. Muito obrigado por estar disponível nesse tempo para a gente poder ter um bate-papo aqui. São 4 episódios ao longo do mês de julho, onde nós vamos abordar muitos temas que acontecem aí na casa de todo mundo. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Edivaldo. Olha, é um prazer poder estar aqui de novo conversando, né? Acho que eu gosto de falar assim que saúde respiratória é uma coisa que a gente só dá valor quando ela falta, né? Falta o fôlego, a gente não consegue falar, começa a tossir, e aí a gente entende a importância, né, de toda a fisiologia ali da nossa respiração, das vias aéreas superiores, dos pulmões. Então, assim, a gente precisa valorizar e entender o quanto é importante cuidar muito bem dessa parte. Sim, e ter um preparo para que esse período não fique tão pesado para a gente. Quando e como, quais são os primeiros sinais que a gente deve procurar um profissional na área de pneumologia, doutora? Perfeito, Edivaldo. Olha, eu acho que assim, é importante a gente falar que alguns sinais e sintomas, eles podem aparecer de uma forma aguda, uma forma corriqueira, e que, assim, em quadros mais leves, eles vão passar até de uma maneira mais rápida. Mas quando alguns sintomas como tosse, uma tosse, ela se torna ali persistente, principalmente acima de 8 semanas, né, que a gente já chama uma tosse crônica, ou um cansaço, que ele começa a aparecer aos esforços habituais, como subir uma escada, ou caminhar um pouco mais rápido ali, mesmo numa área plana, isso já está um pouco diferente do que é esperado, né? E é importante lembrar do chiado no peito, né, os sibilos, que são sintomas que chamam muita atenção e que merecem sempre uma investigação com um profissional. Entendi. No atendimento domiciliar, doutora, a gente usa muito um parceiro que virou na pandemia, que é o oxímetro. E às vezes as cuidadoras acabam ficando desesperadas ali quando acusa 89, 92, e a gente orienta a extremidade muito fria, às vezes a esmaltação também acaba interferindo. O que seria um parâmetro em casa seguro e para não gerar um alarme? Porque muitas vezes o idoso está aparentemente bem, mas no oxímetro ali está acusando 82, 84, e no sono diminui também essa oxigenação? Como que a gente traz um ambiente mais tranquilo para quem cuida em casa? Perfeito, Edivaldo. Olha, a gente realmente hoje recorre muito, né, a essa informação valiosa, porque isso pode definir o momento de procurar um atendimento em pronto-socorro ou não, ou continuar um monitoramento ali domiciliar. Eu acho que é bom a gente entender que existem 2 perfis aí de pacientes, né? Aquele paciente que não tem nenhuma doença respiratória, né, de fato, se ele acusar uma saturação ali de oxigênio abaixo de 90, abaixo de 92, né, dentro de alguns sintomas agudos, seja tosse, uma coriza, um chiado no peito, a gente pode entender que esse paciente está passando numa situação mais emergencial e mereceria, sim, uma avaliação, né, mais breve. Agora, né, pacientes que já têm doenças crônicas, principalmente aquele paciente que já tem um diagnóstico de enfisema, doença pulmonar obstrutiva crônica, né, ou bronquite crônica, que são polos aí da mesma doença, esse paciente a gente já é mais permissivo, a gente tolera muito mais, né, as baixas saturações. Então, assim, o alvo para esse paciente é no máximo 92, né, a gente fala uma média ali de 88 a 92% de saturação é o basal dele. A gente nem precisa assim, ter como alvo uma saturação acima de 95%, porque a hiperóxia, né, o excesso de oxigênio também é danoso, é prejudicial para esse paciente. Então, observar como o paciente está, como ele está se comportando e também outros fatores, né? Frequência cardíaca, pressão, também podem ser um aliado ali para quem cuida em casa não entrar em um desespero sem motivo. Exatamente. E você comentou do sono, Edivaldo, é importante a gente saber que, assim, fisiologicamente, durante o sono, a gente já vai ter uma queda na saturação de oxigênio, né? Todos nós. Então, isso já é esperado.
Claro, né, a gente precisa também saber que existem pacientes que vão ter distúrbios do sono, né, como por exemplo a apneia obstrutiva do sono, onde de fato a gente tem uma queda significativa da saturação. Mas para fazer esse diagnóstico a gente precisa de um exame especializado e todo um monitoramento ali da noite inteira de sono. Certo, também nós vamos entrar num assunto, mas provavelmente em outro episódio. Como funciona a parte respiratória, o funcionamento do pulmão de uma forma bem leiga, doutora, para que todos possam entender? Perfeito, Edivaldo. Olha, eu gosto de explicar que assim o nosso pulmão ele tem um sistema protetor ali de vigilância contra a poluição, contra as partículas, né, nocivas, contra os vírus, bactérias, que ele fica ali 24 horas funcionando, né? A gente tem um transporte mucociliar. O que é isso? A gente tem a presença de um muco protetor na nossa via aérea e junto com esse muco a gente tem cílios, que são estruturas filamentares, microscópicas, ali muito pequenas nas células que revestem essa nossa mucosa respiratória. Isso funciona como se fosse ali uma esteira rolante, onde né, as impurezas, os agentes agressores, eles grudam e eles são transportados para fora. Né? Então, muitas vezes a gente engole ou a gente, por uma tosse, a gente acaba expulsando todos esses agentes nocivos e isso faz com que a nossa defesa dê conta do recado e impeça muitas vezes uma infecção, né, ou uma agressão por esses agentes aí que a gente respira o tempo todo. Então, por isso, essa produção de muco e tentar expelir de alguma forma. Por isso é tão importante, né, principalmente agora nesse tempo seco, a gente manter uma boa hidratação, né, de água, de líquidos, porque isso aumenta a nossa produção desse muco protetor da via aérea. Lavagem das vias aéreas daquela forma que usam alguns equipamentos, sim, ou auxiliam? Auxiliam também, porque é uma forma da gente conseguir fazer uma limpeza, né, principalmente das cavidades nasais, ainda mais nesse tempo onde a tendência desse muco protetor é sofrer um ressecamento ali por conta da baixa umidade de ar. Quais são os cuidados que a gente tem que ter com o umidificador? Eu sei que nesse período muita gente vai acabar ligando e não tem um cuidado com higienização, a água tem que ser filtrada, ou sim ou não, como que tem que ser a manutenção disso, quanto tempo fica ligado, o quanto também é prejudicial, muitas vezes ligam e parece um nevoeiro, o que seria um parâmetro ideal? Pois é, né? Umidificador, sim, é recomendado, mas com certeza a gente precisa de alguns cuidados, né? Então, a higienização do aparelho, assim, é fundamental, né, Edivaldo? A gente já sabe de situações de que né, a pessoa às vezes utiliza o mesmo aparelho por ano sem fazer uma higienização adequada e aquilo vira uma colônia de fungos, bactérias ali, uma situação terrível. Então, isso é importante, porque primeiro não prejudicar a saúde né, de ninguém. E aí, né, dado esse passo, é importante a gente entender que assim, o umidificador ele é nosso aliado, nosso amigo, mas também assim, se for usado em excesso, ele também pode ser prejudicial. Né? Um ambiente umidificado demais, ele também pode propiciar, por exemplo, a proliferação de fungos no ambiente, né? Ele pode aumentar o risco de infecção respiratória. Então, o ideal, Edivaldo, é assim, liga, né? Eu falo sempre para os meus pacientes, liga o umidificador no quarto, mais ou menos umas 2 horas antes de dormir, e na hora de dormir, desliga o aparelho. A gente já garante ali um ar mais umidificado, com uma qualidade melhor, para você dormir bem a noite toda. Certo. Quais são os sinais, doutora Lívia, que o pulmão não está legal? Isso para uma pessoa que não tem uma comorbidade, não tem um enfisema, não tem uma DPOC, não tem uma tosse constante. Tem algum gatilho que a gente percebe além da tosse? Olha, acho que tem alguns sinais de alerta, Edivaldo, que eles merecem uma atenção mais precoce, sabe? Claro, né, a gente fala muito da tosse crônica, acima de 8 semanas, porque essa tosse persistente, ela pode indicar desde asma, refluxo, rinocinusite crônica, por exemplo, mas até DPOC, tuberculose, câncer de pulmão, então ela precisa ser investigada, né? Mas por exemplo, né, no caso de uma crise de falta de ar ali, com uma queda de saturação de oxigênio, que a gente comentou, né, num paciente que não tem ali um diagnóstico de DPOC, também é um momento que a gente não pode esperar. Esse paciente precisa de uma avaliação mais precoce.
Agora, né, se a gente for pensar em doenças que têm uma evolução um pouco mais insidiosa, mais arrastada, muitas vezes alguns sintomas como, por exemplo, tosse com sangue, né, esse paciente precisa de uma avaliação precoce, né, muitas vezes isso pode ser um marcador de um câncer de pulmão, pode ser uma manifestação de um tromboembolismo pulmonar, então a gente não pode aguardar, né, para fazer essa avaliação por meses, por exemplo. Né? Não pode negligenciar. Não pode negligenciar. Você citou sobre rinocinusite crônica. O uso daqueles medicamentos de nariz estão associados? Olha, na verdade eles não são indicados, né? Assim, a gente sabe que existe um tratamento, né? O tratamento para rinite aguda ou rinocinusite crônica precisa de acompanhamento médico. A lavagem nasal ela é muito bem indicada com o soro fisiológico. O tratamento medicamentoso para rinite geralmente ele é baseado no corticoide tópico ali com spray nasal. Agora, né? Aqueles medicamentos que abrem as vias aéreas que o pessoal gosta muito de usar e muitas vezes a gente fala que eles têm ali uma tendência a viciar mesmo o paciente, eles não são recomendados. Doutora, não quero criar nenhuma crise diplomática, mas eu tenho uma curiosidade para poder esclarecer para o público. Como é feito o diagnóstico de sinusite? Porque assim, eu atuo em um outro município e lá eu tenho uma dificuldade de conscientização que raio-x de face nem sempre é o indicado e nem sempre é um marcador de diagnóstico. Como que é feito esse diagnóstico de forma adequada? Tá certo, perfeito. Olha, Edivaldo, primeiro, né, a gente tem uma suspeita clínica. Um dos principais sintomas da sinusite é a tosse, né, mas também o paciente pode queixar ali de uma congestão nasal, aumento de secreção nas vias aéreas, uma cefaleia, né, dor de cabeça, sensação de cabeça pesada. Então, podem ter ali espectros de manifestação clínica diferente. Quando a gente fala, né, em rinocinusite crônica, a gente sabe que esse quadro, de fato, ele já tem uma evolução mais arrastada, diferente do quadro agudo, né? Mas, se a gente for recorrer a exames complementares, né, o principal exame de imagem é, sim, a tomografia de seios da face. Infelizmente, a radiografia de seios da face, ela tem uma limitação do método para fazer essa avaliação completa. Sim, é um método até desnecessário, porque não vai trazer um tratamento e nem um indicativo de fato. Exatamente. Né? Crise de ansiedade, crise de asma, onde que a gente consegue destoar num mundo tão caótico, ansioso e que estamos vivendo, né? Temos um tempo seco, mas também temos pessoas que sofrem de ansiedade numa cidade grande e tudo mais. Onde que a gente consegue diferenciar aí nessa situação? Pois é, essa dúvida é muito frequente, viu, Edivaldo? Olha, assim, né, eu gosto de explicar que na crise de asma, a pessoa vai ter ali os sintomas, né, como uma sensação de falta de ar, pode ter a presença de tosse, de chiado no peito, mas muitas vezes ela conta relação com uma exposição a um potencial alérgeno. Então, ela foi arrumar o armário e teve contato, né, com ácaro, com poeira, ou estava em algum ambiente que teve mofo, ou para quem tem sensibilidade, ela teve contato com animal de estimação, né, o pelo dos animais pode provocar essa irritação. Então, ela pode muitas vezes fazer essa associação. Na crise de ansiedade, pode aparecer ali uma falta de ar também, que aparece de repente, mas a pessoa pode contar, às vezes, como uma sensação quase que de morte súbita, sabe? Pode ter formigamento nas mãos, sensação de boca seca, dor no peito. A crise de ansiedade, muitas vezes, tem ali um gatilho emocional, né? Quando você começa a conversar ali, ela te conta que está passando por uma preocupação, um estresse no trabalho, né? Algum problema pessoal. E ela costuma também passar ali conforme a pessoa se acalma, às vezes sem medicação, né? A não ser nas crises graves. Sim. Agora, uma coisa que eu gosto de comentar é que muitas vezes as condições podem estar associadas. Né? Então, assim, Existe um agravamento, neste caso, da asma, quando a pessoa tem uma crise de ansiedade? A ansiedade pode provocar um broncoespasmo, né? Uma crise asmática mesmo em quem tem asma, e a própria crise asmática ela é uma situação ansiogênica, né? Ela também costuma ali cursar com ansiedade. Então, assim, se tiver difícil, né, essa diferenciação para o paciente fazer sozinho, eu recomendo buscar atendimento. Porque muitas vezes a gente precisa mesmo de exames complementares, de uma medicação que tenha uma ação mais imediata.
E numa emergência pode acabar, então, a síndrome de ansiedade ser negligenciada por conta que o portador tem asma. Então, porque vai se tratar a asma e a situação da ansiedade vai acabar ficando negligenciada. Sim, sim. Olha, eu acho que um importante assim, divisor de águas nesse momento, aí, nesse raciocínio, seria o chiado no peito, por exemplo, né? Porque se você pensar, a pessoa com ansiedade, ela tem um pulmão saudável, Sim. né? Ela não tem ali mecanismos para provocar, de fato, um broncoespasmo, uma ansiedade pura, né? Agora, se ela tem o diagnóstico de asma, uma crise grave de ansiedade, pode fazê-la entrar numa crise asmática. Poluição, doutora. Você foi criada aqui em Jundiaí, sabe que a nossa cidade não era assim, né? Agora ela está densa, principalmente a gente que mora aqui na região central. O quanto faz mal isso, né? Pois é, Edivaldo, olha, a poluição é quase que um inimigo ali silencioso, né? A gente às vezes esquece o risco que a gente está exposto. A gente sabe hoje que praticamente todo o estado de São Paulo, os índices de poluentes, eles são acima do preconizado pela OMS. E quando a gente fala em poluição, é importante a gente entender assim, que o principal vilão é o material particulado fino. Né? O que é isso? É uma molécula ali, uma partícula extremamente fina, onde a gente inala essa molécula, né, no ar atmosférico e ela ganha a nossa circulação. E na absorção sistêmica, ela provoca um estresse oxidativo no nosso organismo. Aquele pozinho que a gente tem que mora em apartamento na região central, passa o dedo e tem aquela... É aquilo não, que a gente inala? Não posso dizer não, porque ele realmente é microscópico, né? Assim, algumas estatísticas falam que ele é 30 vezes mais fino do que um fio de cabelo. Então, a gente, infelizmente, não consegue visualizar. Mas, realmente, assim, a gente consegue absorver. Infelizmente, né? E aí... O que acontece? A gente tem relação, né, estudos já documentando exposição a altos índices de poluentes, né, com esse material, em relação com infarto agudo do miocárdio, AVC, desenvolvimento de asma, DPOC, aumento do risco de internação hospitalar. Então, assim, uma série de doenças que muitas vezes a gente nem imagina que são provocadas ali pelo ambiente onde a gente vive, né? Quais são os riscos e como se proteger dentro de casa, os cuidados básicos que a gente tem que passar para todo mundo, seja para criança, idoso, pessoas que têm asma, pessoas que não têm nada, quais são os cuidados que a gente tem que ter antes de iniciar o inverno? Olha, Edivaldo, muito importante, viu? Porque assim, a gente precisa entender que a gente tem que focar no que está no nosso controle ali, né? Então, manter o ambiente de casa bem ventilado já previne muita coisa, né? A gente melhora ali a qualidade diária, a gente diminui a concentração de vírus, bactérias, poluentes, então isso já ajuda. Né? Outra coisa, para os alérgicos, né, que tem muita piora, muita crise nessa época do ano, capa antialérgica no colchão, em travesseiro, a gente já sabe que essas capas têm eficácia e podem reduzir mesmo o número de crises alérgicas. Umidificador de ar, que a gente já comentou, né? Para quem não tem umidificador, a gente sabe que também deixar uma bacia com água, uma toalha no quarto umidificada já ajuda Supre também. A necessidade. Exatamente. E para quem tem mais ainda, né, essa questão com a poluição, a gente tem também o recurso dos purificadores de ar. Né? Aí a gente sempre recomenda os purificadores com o filtro EPA, que é um filtro que tem alta absorção de partículas. Então, assim, a gente tem o que fazer. E claro, né, para quem tem doenças crônicas, manter o tratamento das doenças crônicas. Né? É um ponto assim, extremamente importante, porque muita gente acha que está bem e aí pode abandonar o tratamento, e é nesse momento que as crises vêm. Certo. Doutora, deixe seu Instagram, por favor. Contatos. Você atende aqui em Jundiaí, presencial. Fale um pouco. Sim, muito obrigada. Eu atendo aqui em Jundiaí, meu Instagram é doutora Lívia Bissoli, o meu site é www.doutoraliviabissoli.com.br e as pessoas podem me encontrar nas redes sociais também. Tá certo, o endereço também a gente vai deixar aqui do seu consultório, seu telefone. Quer deixar o telefone ou pode só deixar aparecendo? Pode deixar aparecendo. Perfeito, então. Doutora, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Edivaldo. Foi reiniciado ótimo. O nosso ciclo aqui no Isso Pode Ajudar. Com certeza ajudou muitas pessoas com todo o seu conhecimento. Obrigada. Eu que agradeço. Foi ótimo. Para você que precisa de atendimento domiciliar, precisa de cuidadores, entre em contato conosco no 94007-5391 ou lá no Instagram, tanto no meu, @edivaldo.toledo, ou no
@cuidareasaúde. Eu aguardo você até a próxima segunda. Até mais, tchau, tchau.